You know the protocol. Welcome and congratulations to Felipe. Just one thing, remember the languages. We have no Spanish tonight, Portuguese, Arabic and English. Thank you very much. Rodrigo, floor is yours, decision. Straight to the questions. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória, pela classificação. Felipe, o Flamengo vai conseguir algo muito raro para um clube brasileiro sul-americano, que é na mesma temporada, no mesmo ano, enfrentar três grandes do futebol europeu, né? Porque enfrentou Chelsea, Bayern de Munique, agora tem o Paris Saint-Germain pela frente. Que tipo de experiência entre erros e acertos, enfim, de tudo que foi vivenciado lá no Mundial de Clubes, pode ser trazido para essa partida da próxima quarta-feira que vai decidir o Mundial? Obrigado. Bom, primeiro que é um privilégio, né? Estar disputando mais uma final com o Flamengo. Vamos ter essa oportunidade, uma final de Mundial. É muito difícil conseguir esse feito, temos que valorizar o esforço que os jogadores estão fazendo nessa temporada. São 75 jogos, se eu não me engano, na quarta-feira vai ser o jogo número 76. E são muitos minutos, um esforço muito grande dos meus jogadores, e eles estão fazendo uma temporada esplêndida. Vocês podem perceber que a fome e a ambição deles não acaba. Depois, sobre cada experiência, cada aprendizado, eu acho que cada jogo tem uma história diferente, serve para os jogadores, mas nos Estados Unidos era um clima diferente, um gramado diferente, a bola, tudo era diferente do que é hoje. Nós vamos enfrentar o atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo, e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. Felipe, Vini Pereira do canal Gold, primeiramente parabéns por mais um título na temporada. A gente vem vendo ao longo de toda a temporada o Flamengo desempenhando muito bem, tendo muito sucesso na bola parada, e queria que você comentasse sobre esse sucesso e o papel do Rodrigo Caio para esse sucesso ao longo de toda a temporada. Bom, a bola parada é uma parte importante do jogo, uma fase do jogo, onde damos o valor necessário. Sobre o Rodrigo Caio, todo mundo já sabe a confiança que eu tenho nele, o carinho e o grande profissional que ele sempre demonstrou, mas nós somos coadjuvantes, né? Tanto o Rodrigo como eu, os verdadeiros protagonistas são os jogadores. E se eles estão aproveitando e fazendo gols de bola parada, aliás, o gol do título mais importante da minha carreira como treinador foi um gol de bola parada, de escanteio. Isso é porque os jogadores são muito bons nessa fase do jogo também. Então, nós estamos para dar o caminho, mas eles são os verdadeiros protagonistas, e temos que dar, em vez de dar o mérito para os que estamos fora do campo, temos que dar mérito para os que estão dentro do campo. Felipe aqui, boa noite, aqui. Felipe, durante a Copa do Mundo de Clubes, havia a possibilidade do Flamengo enfrentar o Atlético de Madrid, e você disse que se você enfrentasse o Simeone seria bom porque você conhecia ele como técnico e ele não te conhecia como técnico ainda. Você vai enfrentar o Luiz Henrique, treinador ao qual você jogou contra várias vezes, você tem uma noção mais ou menos de como ele é como técnico. Você acha que isso pode facilitar a sua leitura do jogo do PSG? Você acha que isso de alguma forma pode te ajudar a montar a equipe para quarta-feira? Obrigado. Bom, não acredito. Acho que o Luiz Henrique dispensa comentários. Ele fez, como eu falei na prévia, uma pintura maravilhosa, esse time que ele montou. É um time que é do treinador, se nota perfeitamente. Os jogadores, como seguem essa ideia, é muito difícil conseguir o que ele fez, que é conquistar todos os títulos com equipes diferentes, e eu só tenho uma admiração muito grande por ele. Hoje, desse lado, é verdade que nos enfrentamos, até tivemos aí algumas discussões dentro do campo. Eu fui expulso contra o Barcelona do Messi, mas hoje, do outro lado, eu admiro mais e mais, porque eu sei a dificuldade, o quão é difícil esse trabalho aqui, e lograr tudo que ele conseguiu. Ele tem que ser muito diferente, e hoje eu admiro ainda mais do que eu admirava. Okay. Felipe, congrats on your win. I hope you remember me. Some few days ago, I asked you that how are you going to neutralize the pace and then the physicality of this Egyptian team?
and then you made mention that you were going to build your player game plan on your defense and then attack. Would you say that worked to perfection for you today? And also, you're on the verge of winning your third trophy as a coach for Flamengo, having won the Copa Libertadores and then the Brazilian League. How would you describe your feat in the space of 1 year with Flamengo? How would I describe what? Your feat so far, your success so far with Flamengo in the last 1 year. No, I feel. Sorry, can you describe what first? Let me take it again. How I feel? I am saying that Sorry. you have already won 2 trophies for Flamengo, Copa Libertadores and then the Brazilian League. You are on the verge of winning your third title as a coach for the same club. And I'm asking that in the space of 1 year, how would you assess your success with the club? Okay, now I understand. Thank you. Sorry. We already won 5 titles. Okay. Because last year we won the Cup. This year we won Carioca, Super Cup, and Libertadores and Brasileirão. Okay, so it's been amazing, and I'm really, really happy. I'm really proud of my players because they believe me. They follow what I feel about football, and they put everything inside the pitch. That's why I make so proud, and of course win titles with the club I love. It's the most joyful I can have experienced in my life. So I'm really happy. And about Pyramids, the game was exactly as I thought it would be. The team is really strong physically, but we try to adapt some little details with our center midfielders, and to give more time to our players, especially to our center backs. And we had the first 30 minutes of the game, we really enjoy possession and we create chances, but they defend really well, and we just score 1 goal, and then they get into the game again with a counter-attack and also with possession. But in the second half, I think my team felt tired because the other game was 3 days ago, and they felt a lot, and Pyramids they start to have long possessions that kill us in the second half. So it's a difficult game, exactly as I thought I would be. Thank you. Felipe, aqui atrás, Sidão Marinda Litoral News. Você vai para o último jogo da temporada contra o Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique já tinha dado aquela declaração de não querer pegar o Flamengo. Você comentou sobre isso na coletiva de ontem. E hoje ele colocou um time alternativo em campo. O jogo terminou agora, o PSG venceu, mas com um time alternativo. Você acredita que pela imagem que o Flamengo deixou no meio do ano, pela baita temporada que o Flamengo fez, e que pode ser coroada com o título mundial, dá para dizer que o PSG tem temor em enfrentar o Flamengo? Claro que eles são os favoritos. Você é muito bem visto na Europa, né? O seu nome é muito bem visto na Europa. Você acha que por conta desses elementos, o lado de lá vem com temor para esse jogo? Vem jogar uma final da mesma forma que nós, e obviamente que eles iam descansar alguns jogadores para jogar a final da Copa do Mundo de Clubes. Não esperávamos outra coisa. Aliás, até hoje, nenhuma equipe jogou a final da Copa do Mundo de Clubes com time reserva. Todo mundo quer ganhar essa competição porque é muito importante. Tem o mesmo valor da Champions League? Não tem o mesmo valor da Champions League, mas ela tem valor, e todos os clubes que estão aqui vêm para ganhar, porque, aliás, ainda fazer seu time ser campeão mundial é fazer história para o Paris e para o Flamengo. Felipe, aqui na sua direita, na primeira fileira. Sim. Boa noite, Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, hoje o seu time conseguiu sair de campo sem sofrer gols, e com gols de 2 zagueiros. Eu queria que você falasse sobre a sua defesa. Como é que você está enxergando a sua defesa, mesmo com gol sofrido no último jogo? O Flamengo tem uma média muito baixa de gols sofridos esse ano, e uma média até relativamente alta de gols marcados por defensores, seja zagueiros ou laterais. Como é que você está enxergando aí a questão da sua defesa nesse ano de 2025 do Flamengo? Obrigado. Bom, o resultado do jogo de hoje não me engana, porque não tomamos gols, mas poderíamos ter tomado. Eles tiveram chances, chegaram na cara do gol, o Rossi fez uma defesa, no segundo tempo tiveram outra chance. Então nem tudo é perfeito porque não tomamos gols. Eu acho que esse é o primeiro passo em melhorar. Saber que foi 2-0, mas que poderia não ter sido.
Mas eu vejo que a defesa é muito sólida porque os 10 jogadores de campo defendem. E os que mais correm são os jogadores da frente. E isso facilita muito o trabalho da nossa defesa, além de ser uma defesa de altíssimo nível, que mesmo quando o adversário consegue romper nossa pressão, consegue enfrentar, a última linha sustenta muita coisa. E por isso esses números tão expressivos, né, na nossa fase defensiva, mas que existem coisas que corrigem. Sou eu aqui, Felipe, Letícia. Na coletiva antes do jogo, você falou um pouco sobre o tempo de recuperação, que seria pouco, chegou a citar também até a idade dos atletas, né? O Flamengo tem um elenco com jogadores de mais de 30 anos. Queria saber um pouco, em cima disso, a sua decisão da escalação. Você faz 3 mudanças na escalação em relação ao último jogo, e tem um nome que é o Alexandro, que passou pela temporada com alguns controles de carga, e talvez fosse um nome que a gente teve uma atenção em relação a isso. Como foi essa sua conversa de sexta para sábado para você decidir o time, a escalação? Teve também uma questão em relação, planejando uma possível final? Não teve nada, porque apenas para chegar no final tinha que ganhar hoje. O que sim tem, eu tenho um feeling, uma experiência muito grande com esses jogadores de mais de 30 anos, porque eu tive todas as lesões possíveis musculares da história do futebol. Eu sinto muito o que os jogadores sentem, e eu sei perfeitamente qual jogadores vai estar mais fresco para jogar, vai conseguir entregar a intensidade que eu peço para o jogo. O Bruno Henrique, na minha opinião, não conseguiria entregar a mesma intensidade que o Plata conseguiria entregar, por isso foi o motivo de eu começar com o Plata, além de outros detalhes que, obviamente, estão no plano de jogo, mas principalmente porque, para mim, o Bruno não conseguiu, depois do esforço que ele fez no outro dia, jogou 90 minutos, não conseguiria recuperar totalmente para começar o jogo. Que mais? Não, do Alexandre, né, você falou. O Alex, no caso, eu conversei com ele, foi o único jogador que eu tive esse contato, porque, claro, é um jogador que também tem uma recuperação mais lenta, junto com o Varela, porque eles têm números muito altos mesmo, de alta intensidade, de distância percorrida, de todas as valências, e tem uma recuperação mais lenta. Então, as duas opções eram ele jogar 60 minutos ou jogar 30 minutos, entrar no segundo tempo. Então eu preferi com que ele começasse e tirar ele do jogo, independente do resultado que tivesse, porque eu sabia que existia um risco, e com o resultado favoreceu, e depois consegui descansar alguns jogadores que poderiam estar mais cansados, até mesmo pensando agora, depois no decorrer do jogo, pensando na quarta-feira. Coach, congrats on winning. And first of all, today you played against the champions of Africa, and you are South American champions. So the coach before you, Pyramid, said the technical level of your players was far better than that of Pyramids. I want to know if you agree with that. And secondly, this is not your first time playing a big team from Africa. What would you say is the general level, in your honest opinion, of African football right now as compared, let's say, to South American football? Thank you. Well, good question. I agree with the coach, with the Pyramids coach, because our team is high level of technical. We have a squad. For me, it's the best squad in South America, by far, for me, in my opinion. So I think he's right when he said that our players have a good technical abilities, and our squad is also expensive. We have an expensive squad, and this gives us the possibility and the power to fight for titles. It doesn't mean that we want to win it, but it gives us the chance to fight every year for trophies. But the level is difficult to compare Flamengo with these clubs. But I think Pyramids is level of first division of our country, because they are so they're so strong physically. They can cover a lot of pitch. It's really difficult to get into this defense. Counter-attack is really strong. Players, they know how to play, because you see we had to defend 30 minutes against them. It's really difficult to pressure,
your pyramids. So I think the level is almost the same with our clubs in the first division. Felipe, boa noite, tudo bem? Diego Poço, Flamengo TV. Primeiramente, parabéns por mais uma vitória, parabéns por mais um título, parabéns por chegar à final do Mundial de Clubes. Em julho de 19, você aceita vir para o Flamengo como jogador, realizar um sonho de infância, né, do seu avô, seu Ivo, que ele fez rubro-negro. E essa pergunta vai de rubro-negro para rubro-negro. Não vou te perguntar de tática de PSG, não vou te perguntar de tática de pirâmide. Mas no seu primeiro ano como jogador, você ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão e chega na final do Mundial. No seu primeiro ano como treinador, você ganha o Brasileirão, ganha a Libertadores e chega na final do Mundial. Você está já há 6 anos no clube, já faz parte da história do clube como jogador e treinador. Como é ter tanto sucesso, manter a ambição não só sua, mas do elenco do seu time de coração? Não é fácil. Não é fácil. Não, foi um ano muito difícil. Foi um ano na qual sofremos derrotas, sofremos críticas, fomos cobrados, tivemos jogos excelentes, tivemos jogos ruins, e toda essa parte do processo eu desfruto muito. Eu desfruto porque eu faço primeiro o que eu amo, com os jogadores que eu amo, no clube que eu amo. Então essas críticas, elas me deixam dormir, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o caminho, eu sei o processo. Não garante nada você ser campeão, isso. Poderíamos ter perdido tudo e estaria falando de outra forma aqui, mas eu desfrutei muito desse processo todo. Sou feliz no que eu faço, tenho o apoio da minha família e vou desfrutar dessa final. Eu acredito muito em que eu posso, senão não estaria aqui hoje, e que a gente pode fazer história. Eu acredito muito. Os meus jogadores sabem o quanto que eu acredito. Não é de hoje que eu venho falando para eles. Então, com esses minutos, que ele possa somar mais treinos em cima disso e possa jogar mais minutos no jogo contra o Paris. Good evening, Coach. Congratulations for this winning. Coach, you won the Libertadores, you won the league, so you are having a great season. But also, as a player, you lose maybe the World Cup twice with Flamengo and Atletico Madrid also. So you don't see that it's time to win this league against Paris Saint-Germain, which is searching also for their first World Club league. Also, the second question, you are played against Esperance of Tunisia in the World Cup, and also you are today playing against Pyramids. So what do you see the difference between these African club? Thank you, Coach. Sorry? Okay. Well, exactly as you said, I lost 2-1 against Liverpool in 2019, 2022 against Al Hilal in semi-finals. Also this year we played the Club World Cup in June, so it's a new opportunity. We're really proud and happy to be here, and we're going to try to win it. It's going to be difficult. We know the quality of Paris Saint-Germain is the best club in the world, Champions League champions, so it's going to be tough, but we believe we can do it. We have ambition, and we're going to try to do it. And experience from Tunisia, it's a similar way of play. They play 4-2-3-1, and we had the ball, we had to control the ball, and then we score a goal, and then we had to defend a lot because they are really strong, and we suffered a little bit in the Club World Cup. So I see similarities on these two clubs. Difficult games, but we are better, and we deserve to. Felipe, over here, Alonso Cadar from Fox Mexico in English. How important is it for the American teams of our continent to beat the European teams after the Club World Cup, where everybody thought that the European teams were way better than the rest of the world, and especially the Brazilian teams showed that they are very close to their level? How important is it for you to beat Paris Saint-Germain on Wednesday? Especially because of that. And also, if you could tell us about Juninho's future. There was some news today that he's close to getting to Pumas in Mexico. Is there something about it?
Well, the sport director, he didn't say anything to me about Juninho, so it's a question for him. And until now, he's my player. He's playing with our Club World Cup with us, and I'm happy with him. So let's see what's going to happen after the Intercontinental Cup. And about being champion of this tournament is really important because we know how important is this trophy for Brazilians and for South American clubs. But the truth, football is a beautiful sport because anybody can win. But for sure, Europeans, top elite clubs, PSG, Bayern Munich, Chelsea, Barcelona, they are better than the other clubs in the world. Of course, there is a list of maybe 10, 12 clubs. They are better than the rest. Even if we win, I know they are better than us. I know that. It's not going to change that, but football is amazing, it's wonderful, because it gives us the opportunity to win this amazing trophy. So, just going to enjoy the fun. Tenho duas questões muito curtinhas. A primeira é a seguinte: o Paris Saint-Germain acabou de jogar em Metz, jogo duro, ganhou do Metz por 3-2, ainda vai fazer a viagem aqui para o Catar. Vocês já estão aqui aclimatados. Isso é um ponto positivo para o Flamengo? E a segunda pergunta é a seguinte: o que o Filipe Luís, jogador que perdeu a final para o Liverpool em 2019, pode ensinar para o Filipe Luís, técnico, que vai para a sua primeira final do Intercontinental? Obrigado. Bom, são momentos diferentes, jogadores diferentes, clubes diferentes, tudo diferente. Mas a ambição é a mesma, de ser campeão do mundo de clubes. E com a camisa do Flamengo ainda por cima. Então é um orgulho muito grande estar representando o Flamengo nesse momento tão especial e acreditamos realmente que podemos fazer história. Não vai ser fácil, temos aí por diante a melhor equipe do mundo, mas sabemos que podemos ter possibilidades de vencer. Esqueci a outra pergunta. A outra pergunta, o Paris Saint-Germain acabou de jogar, vai viajar para cá. Ok. Lembrei. Bom, digamos que economizamos a viagem, mas jogamos no mesmo horário praticamente e eles não têm quase fuso horário entre a França e aqui. E não tenho dúvida que o avião deles deve ser bem confortável para vir até aqui. Então, bom, mas é melhor assim, não tem desculpa para nada, para os dois. Vão estar em igualdade de condições e vão jogar os melhores, né? Os melhores do Flamengo contra os melhores do PSG e para mim uma final tem que ser assim, os melhores. Obrigado. Felipe. Boa noite, parabéns pela vitória, Davi Ferreira, Jornal Globo. Quero te perguntar em relação a como é que você está vendo o torneio intercontinental até agora, que vocês estão enfrentando escolas de futebol muito diferentes, né? Então, primeiro um Cruz Azul que tinha uma característica assim, bem espelhada com vocês, então a gente viu um jogo bem parelho. Hoje o Pirâmides um pouco ali mais defensivo, mas também o Flamengo conseguiu encontrar essas brechas e a final contra o PSG, né? Que é um time que a gente sabe da elite europeia, com toda a imposição física e técnica. Como é que você está viu até agora os confrontos? Como é que você conseguiu adaptar o seu time, né? Numa final de temporada, a gente sabe que não é fácil, até a questão física. E como é que deve ser agora, né? Como é que você vai pensar nessa final, né? Quais são os caminhos ali que você já está pensando nesse momento? Obrigado. Primeiro que os jogadores, eles querem muito. Então, não teve viagem, não teve cansaço, não teve número de jogos. Você vê no semblante deles como eles queriam chegar nessa final, como eles querem poder viver esse momento e como está a sintonia do grupo, né? Você vê isso, a alegria que eles têm, alegria pelo companheiro, né? A vibração que quando o companheiro faz o gol, como todos vibram, isso é muito difícil você lograr, conseguir num grupo, né? Unir tantas personalidades, tantas individualidades dentro de um grupo e a gente percebe essa sintonia. Depois, o que eu vou preparar ainda não sei, a partir de amanhã eu vou começar a estudar, vamos assistir muitos jogos, não tenho dúvida do PSG, não tenho dúvida que teve algumas equipes que conseguiram neutralizar eles, mas sem nenhuma dúvida
também sabemos que vamos sofrer. E tem que saber sofrer. Da mesma forma que soubemos sofrer hoje em determinado momento do jogo, vamos ter que correr atrás da bola em muitos momentos. É um time que tem muita qualidade técnica individual e, como eu falei, acreditamos muito que é possível. Felipe, Renato Senise aqui da ESPN. Parabéns por mais uma vitória. Obrigado. Você disse que, pela segunda vez, na segunda coletiva, você disse que o PSG é uma pintura do Luiz Henrique, né? Se o Flamengo vencer o Mundial, você, com o Flamengo, vai ter conquistado em 1 ano e 3 meses todos os títulos possíveis. O quão próximo você acha que esse Flamengo está de ser uma pintura do Luiz Felipe? Com a cara do Felipe Luiz, desculpa, com a cara do Felipe Luiz, a assinatura do Felipe Luiz. E você disse também que para o europeu o Mundial é importante, mas não tem o mesmo valor da Champions. Para o Flamengo, para você, o Mundial tem o mesmo valor da Libertadores? Boa pergunta. Não, falta a Recopa também. Recopa. Temos que ir atrás de todos os títulos. E todos os anos e sempre. Poder disputar, ter a possibilidade de disputar títulos é a melhor sensação que existe no futebol, na minha opinião. E essa equipe, do jeito que ela joga, ela tem o meu... Você fala da pintura do quadro, né? Ela tem tudo que eu penso do futebol, tudo que eu sempre imaginei, os jogadores estão colocando em prática no campo em cada jogo, né? As coisas boas e também as não tão boas, que durante a temporada a gente viu. Então, eu me sinto representado, sinto que é meu quadro, está pintado ali, e que não pare por aí, porque a única coisa que eu quero é mais, né? Eu sou um cara que não descanso, sempre estou em constante aprendizado e tenho bastante ambição em continuar pintando quadros, né? Agora, esse do Luiz Henrique é muito bonito, né? De invejar, né? Então, espero poder, como eu falei, dar a mão para ele antes do jogo, desfrutar desse momento, porque é muito difícil chegar até aqui. E sobre o valor da Libertadores, é mais difícil, ganhar o Campeonato Brasileiro é o mais difícil que tem na América do Sul, para mim. Ganhar a Libertadores é muito complicado, mas a importância que os torcedores dão para esse título faz com que ele seja importante, mas a dificuldade da conquista não é a mesma, né? Porque é um processo longo ganhar uma Libertadores e aqui, até alguns anos atrás, era um jogo só. Então, existe uma importância, mas ganhar a Champions e a Libertadores para mim é muito mais difícil. Ségolène, back to you. Thank you very much. Congratulations again and see you back on the 16th for another press conference. Timing